Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 25º encontro. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo de 1 a 16. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. O véu das mulheres. Eu elogio vocês porque em todas as ocasiões se lembram de mim e porque conservo as tradições conforme eu transmiti. Todavia quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem, que a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça porque a imagem é a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal de sua dependência, por causa dos anjos. Portanto, diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem, e o homem da mulher. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus, sem estar coberta com véu? A própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. No entanto, para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque os cabelos lhes foram dados como véu. Contudo, se alguém quiser contestar, não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Nós devemos ter como fundamento isso que Paulo nos diz, o livro do Gênesis, no capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 24. Este é o fundamento dessa primeira carta aos Coríntios, no início do capítulo 11. Ele não coloca como reflexão aquilo que nós encontramos no capítulo 1 do livro do Gênesis, do versículo 27 até o versículo 28. Ora, no capítulo 1, tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. Não há uma relação, de caso de que possa diferenciar o homem da mulher. Não, todos os dois juntos foram criados à imagem de Deus. Já a perspectiva do capítulo 2 nos mostra a relação de que a mulher foi tirada do homem para ser sua companhia, carne de sua carne, osso de seu osso. Então é nesse contexto que nós devemos entender essa carta de São Paulo. Isto é, estes versículos. Versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo propõe aos cristãos de Corinto a imitação. O princípio da imitação no sentido de seguimento, e este seguimento no sentido de imitação. O chamado de Paulo, e para que a igreja de Corinto olhe seu exemplo, é todo ele vivido pelo apóstolo por amor a Cristo. Paulo resumiu em si a vida de nosso Salvador,
mas nos ensina a entregar sua vida aos irmãos, como Jesus nos ensina. Este é o grande exemplo, o grande amor que foi dado por Jesus e transmitido a todos nós, para que façamos o mesmo. A vida de Paulo, vivida na liberdade, na total disponibilidade e solidariedade aos cristãos de Corinto, se torna então um modelo que manifesta e transfigura a pessoa de Jesus, onde Paulo se coloca totalmente inteiro numa vida vivida em Cristo, Senhor Jesus. Este Jesus, afirmado por Paulo na carta aos Gálatas, contemporânea à carta aos Coríntios: eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo 2. Eu elogio vocês porque em todas as ocasiões se lembram de mim e porque conservam as tradições conforme eu transmiti. A tradição transmitida na época de Paulo era uma tradição oral. Em relação ao Novo Testamento e ao testemunho de Cristo Jesus. As cartas paulinas foram as primeiras a serem escritas. Por volta do ano 50, vemos a 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e Tessalonicenses, que são anteriores ao Evangelho. A tradição oral transmitida por Paulo foi conservada na igreja de Corinto. Essa tradição recebida se refere, neste contexto, àquilo que a igreja recebeu, que Paulo transmitiu e que a igreja de Corinto vive. Na igreja de Corinto, as mulheres na liturgia participavam ativamente, com a cabeça descoberta, sem usar o véu. O hábito de cobrir a cabeça era rigorosamente respeitado nas igrejas da Palestina e Síria. Essa tradição recebida deve ser mudada no território pagão? Se trata de uma simples questão cultural ou o uso implicava uma tradição mais profunda de fundamentação bíblica? No caso, nós vamos ver que é o capítulo 2º do livro do Gênesis. Versículo 3. Todavia quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus Pai. A referência central é Deus Pai. O Pai é princípio e fim de toda a missão do Filho, sendo ele a cabeça do Filho, o Cristo. O princípio é um princípio de unidade. É em referência a Cristo que se entende a relação entre o homem e a mulher. Vemos aqui que a imagem e semelhança de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que coloca no mesmo plano o homem e a mulher, é substituída por uma disposição hierárquica de Gênesis 2, tendo Cristo como intermediário. Deus Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Agora vamos entender o que significa esse termo cabeça. Nunca conota autoridade ou superioridade do homem sobre a mulher. Nunca. Deve-se entender a palavra cabeça como origem. A origem de todo homem é Cristo. Paulo quer evocar o papel de Cristo na nova criação. A origem da mulher é o homem. Porque a mulher foi tirada do homem, do lado do homem. A origem de Cristo, a cabeça, é Deus Pai. Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai e origem de toda a ordem da salvação. Ele é o Salvador. Então, assim como Cristo se relaciona com o Pai e o homem se relaciona com Cristo,
também a mulher se relaciona com o homem. Retoma aqui a palavra cabeça, não como hierarquia nem superioridade, mas como origem, começo ou pessoa em si. Paulo reconhece em ambos, homem e mulher, o direito de rezar e profetizar na Assembleia. Versículo 4 e 5. Versículo 4. Mas todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Versículo 5 também está junto com o 4. Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, é como se estivesse com a cabeça raspada. Estes dois versículos devem ser vistos numa unidade. O que o homem e a mulher têm em comum na vida da Assembleia Celebrativa? Primeiro, todos os dois podem rezar e profetizar publicamente e ativamente na comunidade. Não é uma coisa restrita ao homem, mas ao homem e à mulher. Segundo, com uma diferença. Primeiro, o homem deve rezar com a cabeça descoberta. Conclui então que se ele reza com a cabeça descoberta, ele está desonrando a sua cabeça, que é Cristo, a sua origem, que é Cristo. Segundo, que toda mulher que reza e profetiza com a cabeça descoberta, sem usar o véu, desonra a sua origem, que é o homem. Deve-se salvaguardar as assembleias litúrgicas de tudo que podia ofender a santidade do culto. Homem e mulher devem rezar e profetizar, segundo a decência externa que lhes convém. Considerava-se inconveniente que o homem tivesse a cabeça coberta e que a mulher a tenha descoberta. Vergonhoso para Cristo, origem do homem, cabeça do homem, vergonhoso para o homem, origem da mulher. A cabeça coberta, ou véu, não significa subordinação e dependência feminina. Jamais. É um símbolo de submissão. Com isto, Paulo está querendo revelar sua preocupação que exclui do culto toda atitude indecente. Vemos no judaísmo hoje que houve diferenças, agora houve mudanças na liturgia, em oração. Hoje o judeu, ao rezar, ele cobre a cabeça para rezar. Nas tradições antigas, os homens, quando entravam na igreja, se descobriam, tirando o chapéu. Os bispos na liturgia usam solidéu, cobrindo a cabeça. Mas quando celebra a consagração, o solidéu, que estava sobre a cabeça, é deposto. Paulo quer destacar aqui o decoro na liturgia e que o homem não deve desonrar o Cristo e a mulher não deve desonrar o homem, descobrindo então a cabeça, não deixando de usar o véu, isto é, na celebração. A atividade de rezar e profetizar deve ser realizada com respeito mútuo da origem de um e do outro. Versículo 6. Se a mulher não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. Os cabelos da mulher manifestam sua autoridade, isto é, sua competência para rezar e profetizar em público. A mulher deve, no argumento de São Paulo, portar-se de modo diferente do homem. Caso queiram se portar-se como homem, então sarcasticamente Paulo acrescenta que lhes corte os cabelos. E assim ela se tornará o mesmo,
uma paridade, uma igualdade com o homem. O uso do véu, ou cabelos da mulher, quer expressar sua relação para com os homens. Naquela época, cortar os cabelos para as mulheres significava perda de honra diante dos homens e, assim, a sua autoridade na liturgia, quando reza ou profetiza. Se ela não usa o véu, perde o decoro, contra o decoro, então a comunidade acaba perdendo no sentido, no valor que o cabelo, ou então o véu, representa para a mulher. A desonra na cultura greco-romana o colocava na situação de uma adúltera, mulher que corta o cabelo. Esta tinha seus cabelos cortados como desonra. Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ao tomar o capítulo 2, versículos 21 a 22 do Gênesis, nós vemos também, ao tomar o capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nesse último versículo, a imagem divina valia não só para o homem, como também para a mulher. Paulo vai limitar aqui a afirmação bíblica de Gênesis 2, 21 e 22. O homem é imagem da glória de Deus, foi criado por Deus primeiro, e a mulher, imagem da glória do homem, isto é, o que existe de mais belo e mais precioso que o homem possui, deu origem à sua companheira, a sua mulher. Como vemos no livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 16. A concepção bíblica de que Gênesis se refere neste capítulo 2, que a origem da mulher está no homem e existe para o homem para ser sua companheira, carne de minha carne, ossos de meus ossos. Versículo 8. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. Novamente, voltamos a Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 22. Paulo toma essa concepção bíblica de que o homem é a origem, nós vimos cabeça da mulher, mas origem. A mulher saiu do homem. A mulher vem do homem. Para o homem. Para ser sua companheira. E deve ser, isso deve ser mostrado no culto, que é um sinal social. E o sinal social era cobrir a cabeça. Versículo 9. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Novamente, o tema de Gênesis, capítulo 2, bem acentuado. A criação divina primeiro criou o homem, no capítulo 2. O homem, não encontrando uma companheira para reconhecer sua semelhança, recebe como dom a mulher. O homem foi criado primeiro, e não o contrário. Ele segue o livro do Gênesis 2. Mas foi a mulher que foi criada para o homem. Nasceu dele, do seu lado, e o homem viu nela a companheira. Não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. O homem criado à semelhança de Deus, imagem da glória de Deus, a mulher auxiliar do homem, tirado do homem, é a imagem do homem sua glória. Esta sim é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Será chamado mulher, porque foi tirado do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 23. Versículo 10. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, a origem, por causa dos anjos. A tradução da Bíblia Peregrina nos ajuda melhor a compreensão que a tradução da Bíblia Pastoral que nós usamos. A tradução da Bíblia do Peregrino diz: por isso a mulher deve levar na cabeça o sinal da autoridade em atenção dos anjos. O versículo quer então afirmar a capacidade da mulher participar das assembleias comunitárias pela oração e profecia. Por causa dos anjos,
não se refere às potências angélicas do mal prontas para assaltar as mulheres, nem dos anjos invejosos da beleza feminina de Gênesis 6. Não se refere nem aos bispos e chefes da comunidade que eram chamados de anjos. São os anjos presentes no culto. O livro do Apocalipse afirma que eles transmitem a Deus as orações dos homens. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. O véu significa que na sua participação ativa e decente no culto cristão, a mulher honra a sua cabeça, o homem, e ao mesmo tempo não ofende as reuniões litúrgicas, evidenciado pela presença dos anjos. Versículo 11. Portanto, do Senhor, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher. A mulher não existe sem o homem sem a mulher. A comunidade cristã, a mulher de forma alguma é inferior ao homem. O texto não funda, no livro do Gênesis, da unidade do homem com a mulher, formando uma só carne. Mas no plano da criação, a mulher não se separa do homem e o homem da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Devemos ter em consideração que no Senhor a diversidade entre homem e mulher, essa diversidade perde qualquer razão de ser. Versículo 12. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, o homem e a mulher. Novamente, a perspectiva da criação de Gênesis 2, capítulo 22 até 29. É consequentemente da mulher que nascem os homens. Gênesis capítulo 2, 24. Embora a mulher nasce de Adão, Adão, modelado, não nasce de mulher alguma. No âmbito da salvação realizada por Cristo, todos participam da mesma igualdade no plano da criação. Deus Criador criou o homem e tirou a mulher do homem, pois tudo tem a sua origem em Deus. Versículo 13. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta ao véu? Se os argumentos dados por Paulo, argumentos de autoridade, não convencem os cristãos de Corinto, que a própria igreja de Corinto, julgue então por conta própria, consultando a natureza, que não fez o homem cabeludo. Paulo faz recurso aqui à lei natural. A natureza ensina que ao homem é indecoroso ter cabelos compridos e para a mulher é uma honra. A fundamentação aqui é buscada na moral estoica. Lembremos que a cidade de Paulo, isto é, Tarso, era o terceiro centro do estoicismo na época. A natureza ensina que não fica bem. O contexto é manter uma conduta honrada, decente e moralmente sadia. Versículo 14. A própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. O estoicismo ensina na moral que se deve viver segundo a natureza. Por isso, implica que o homem não deve ter cabelos longos, embora na Sagrada Escritura Sansão possuía uma longa cabeleira. Versículo 15. No entanto, para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque os cabelos lhe foram dados como véu. O costume das comunidades judeu-cristãs constitui o grande critério decisório. Paulo segue este hábito. A igreja de Corinto deve uniformizar-se. Os coríntios seguem tradições paulinas e devem seguir também orientações de Paulo e da igreja da Palestina, cujo uso do véu era importante. A grande cabeleira da mulher é o seu véu, isto é, a glória da mulher. Versículo 16. Contudo, se alguém quiser contestar, não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Os costumes das igrejas garantem o que Paulo diz aqui. A tradição seguida pelas igrejas. Paulo podia ter certeza de que todos concordariam que os homens deveriam se parecer com homens e mulheres com mulheres. No plano hermenêutico, deve-se admitir aqui a dependência de uma cultura machista, própria da época e do mundo judaico, e uma interpretação exegética
que parte de um dos textos da Sagrada Escritura, que não corresponde ao capítulo 1 de Gênesis, o homem e a mulher em par de igualdade, mas no capítulo 2, onde a mulher teve sua origem no homem. Não podemos também excluir que Paulo combatia os fenômenos entusiastas e espiritualistas dos coríntios, que procuravam libertar das amarras do mundo. Então esse é o nosso texto, nossa reflexão, um pouco complexo, mas que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.